Vamos falar um pouco sobre desperdício de materiais em obra. No processo de fundação e estrutura, nós temos inúmeros trabalhos acontecendo e algumas causas de desperdício nós podemos enumerar: erro na quantificação de materiais, manuseio e má programação, movimentação horizontal e vertical e erro na execução. Para solucionar essa situação toda, é preciso ter um cálculo adequado das quantidades dos materiais, ter atenção na montagem das formas, que é muito importante, definir o arranjo produtivo para que a gente tenha um ambiente equilibrado, prever os locais para armazenar o material e, por fim, organizar o canteiro. Um canteiro desorganizado é problema. Após a finalização ou após um avanço considerável na estrutura, entramos na parte de alvenaria. E os desperdícios com relação à alvenaria, eles são desperdícios duplos, porque nós desperdiçamos o material, transformamos esse material em resíduo e depois temos um custo adicional para contratar a caçamba para poder retirar esse resíduo da obra. Então, o que nós temos? Falha de armazenamento, logística inadequada, falta de cuidado no manuseio, erro na produção de argamassa e falta de treinamento. Tudo isso contribui para que tenha um elevado desperdício no processo de alvenaria. Como solucionar ou minimizar essas perdas tão elevadas no processo de alvenaria? Primeira situação é a gente ter a consciência de que precisa fazer um processo de descarga e armazenamento dos materiais de forma correta. Depois, definir os traços e volume de massa a produzir, porque a quantidade de massa ela é também um vetor de desperdício. Acompanhar as etapas, ver a logística de transporte horizontal e vertical e treinar os operários. Quando entramos na etapa de instalações, o problema do desperdício ele acontece de outra forma. Não em volume físico, mas em valores, porque nós começamos a empregar materiais de maior valor agregado. Então é preciso atentar para algumas causas que levam a esse desperdício: erro de projeto, falha na escolha dos materiais, uma mão de obra desqualificada, negligência com os materiais no campo e também na estocagem e falta de compatibilização de projetos. Nesse particular, é preciso ficar atento porque nós temos a norma de desempenho agora sendo aplicada para os empreendimentos residenciais e as instalações entram aqui de forma muito importante. Então é preciso ter cuidado com as instalações mais do que nunca. Para combater esses problemas todos, referente ao processo de instalação, precisamos fazer uma correta compatibilização de projetos, decidir comprar materiais de boa qualidade, treinar essas equipes, quer sejam equipes próprias ou terceirizadas, e cuidar do armazenamento e aplicação dos materiais. Não adianta você comprar um material de qualidade e fazer com que essa qualidade seja perdida quando você armazena e aplica esse material de forma equivocada. Quando iniciamos o processo de colocação de revestimentos nas edificações, nós temos desperdícios relacionados com a falta ou excesso de materiais. Pode parecer um contrassenso, mas é isso mesmo. A falta provoca desperdício, desperdício de tempo, desperdício de mão de obra e o excesso provoca um descuido adicional. Falha no transporte e manuseio também é um vetor grande de problema. Falta de treinamento dos operários, desconhecimento por parte dos operários num processo de preparação e descanso para a argamassa e também temos aqui um problema relacionado com baixa qualidade de material. Portanto, é preciso tomar todos esses cuidados porque essas causas são bem conhecidas. Como é que minimizamos os problemas com desperdício relacionado ao revestimento? Primeiro, comprar material com pouca margem de quebra e reserva técnica. É
Preciso que tenha esse cuidado. Depois, cuidar no armazenamento e na aplicação dos materiais, né? Treinar os operários também é uma parcela importante desse processo. Controlar a qualidade da execução. O operário precisa ter certeza que a área técnica está o tempo todo monitorando o seu trabalho para impedir excessos, impedir o sucateamento do material. E uma boa medida é paginar e quantificar o volume de peças que vão ser aplicadas na unidade, no pano ou na área. Isso faz com que você tenha uma racionalização da aplicação dos recursos. Importante notar que quando a gente entra na fase de revestimento, daí para frente, nós temos uma elevação do valor agregado dos insumos. E com as esquadrias isso é um outro problema, porque não cuidar das esquadrias vai efetivamente levar a um prejuízo grande. Nós temos vários vetores de causa de problema com esquadrias: falha no armazenamento, transporte e manuseio, falta de treinamento dos operários, baixa qualidade do material e falha na proteção das esquadrias assentadas. Esse é um problema gravíssimo, porque a empresa compra o material, faz o armazenamento, mas depois que essa esquadria está assentada, em muita medida há um problema de proteção dessas esquadrias. Uma das medidas bem simples e que precisa ser tomada é o cuidado no armazenamento, transporte e assentamento. Os operários devem ser treinados para ter esse cuidado a mais, porque na maioria das vezes as esquadrias não permitem nenhum tipo de retoque, dado ao tipo de acabamento aplicado. Então, controlar a qualidade da execução, proteger ou não remover as proteções das esquadrias, esse é um outro vetor. E extrema atenção quando da limpeza. Se todas as precauções forem tomadas, mas no momento da limpeza final, as pessoas responsáveis por esse trabalho utilizar produtos agressivos, produtos não recomendados, toda a sequência estará perdida. No processo de pintura, nós temos algumas causas conhecidas de desperdício: falha no armazenamento, transporte e manuseio, falta de treinamento dos operários, baixa qualidade do material e falha na proteção do que tem aplicado antes, porque a pintura interage com a obra no momento em que nós temos vários outros sistemas já devidamente instalados. Então, precisamos ter esse olhar mais apurado. Cuidado no armazenamento, transporte e aplicação do material de pintura, controlar a qualidade da execução, o preparo da base para aplicação, porque uma base negligenciada, não há pintura que faça a correção, os defeitos vão aparecer na pintura. Seguir as recomendações do fabricante, em especial com relação à diluição e armazenamento, e respeitar o intervalo entre as demãos. Isso faz com que nós tenhamos uma pintura de melhor qualidade e um desperdício reduzido. Entramos agora na fase final da obra, com o nosso olhar para o problema do desperdício, que é o momento do acabamento, colocação do acabamento fino. Então, o que nós temos que ficar atento é porque falta de atenção e cuidado e cautela é um problema de desperdício, porque isso vai criar algum tipo de impacto nos materiais de fino acabamento que estão sendo, nesse momento, tratados, estão sendo instalados ou estão sendo limpos. Falta de treinamento dos operários leva a isso. Utilização de ferramentas e produtos inadequados. Tem que ter atenção quanto a isso, porque isso é problema, que um equipamento inadequado aplicado vai gerar problema. E falta de proteção dos serviços acabados também é muito crítico. Primeira situação para evitar esse tipo de desperdício é treinar os operários. As pessoas precisam saber como vão fazer essa interação com a obra nesse momento final. Atenção aos detalhes e, em muita medida, desfazer erros de outras fases. Na fase de acabamento,
é comum as equipes se depararem com problemas deixados pelas etapas anteriores. Então é preciso que o pessoal esteja treinado para não passar por cima desses problemas e sim identificá-los e levá-los ao conhecimento da equipe técnica da obra. Respeitar as orientações dos fabricantes, proteger os serviços acabados e não instalar materiais de fino acabamento, como torneiras de alto valor. Nesse particular, eu vou fazer um comentário bem específico. O ideal é manter essas torneiras num kit para ser entregue no momento da entrega do imóvel ao cliente. Fazer uma forma controlada de entregar esse material para que não se perca e não seja furtado antes de ter a unidade entregue ao cliente. Como dicas gerais, dicas valiosas para minimizar o problema de desperdício de materiais em obra, isso passa necessariamente pelo treinamento das equipes. Passa também por uma correta definição de locais de armazenamento de materiais, levando em consideração a produção e também o transporte vertical e horizontal. É certo que todo material que gira muito dentro da obra, ele vai em alguma medida ser impactado, vamos ter perda. Um saco de cimento que rasga, uma telha que quebra, um tubo que fura, tudo isso pode ser colocado na conta de uma falta de pensamento de arranjo produtivo. Então é preciso que saiba que a obra precisa ter uma regra, precisa ter uma lógica para continuar produzindo, mas ao mesmo tempo produzindo com qualidade, produzindo com materiais que estão em bom estado de conservação. O material precisa ser cuidado desde o momento que chega na obra até o momento da sua aplicação. Toda a questão de desperdício ela está intimamente ligada ao fator pessoal, ao fator humano. Por mais que seja uma área muito vasta e possuir inúmeras empresas no mercado, é certo que em algum momento a gente volta a trabalhar para um antigo empregador, com um antigo líder, com um antigo mestre, com um antigo encarregado, com um antigo engenheiro. E não há nada mais gratificante do que trabalhar em um lugar em que as pessoas reconhecem o que você faz. Portanto, quando um operário faz além do que te pedem, ele está criando um ambiente extremamente favorável ao seu reconhecimento como profissional. E para finalizar, eu diria a você, colega da área da construção civil, que o importante não é só você fazer o que te pedem, mas sim fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito é fazer o melhor. Fazer dentro da sua área de conhecimento e não fazer aonde você não tem o conhecimento suficiente. Se você tem alguma dúvida, pergunte. Não tome a decisão de fazer uma atividade sem que você seja efetivamente capaz de fazer isso. Seja um profissional que domina todas essas áreas. Então, faça o que tem que ser feito e não apenas o que lhe pedem.